Prezadas clientes e prezados clientes da Hiperserviços, temos recebido uma grande quantidade de consultas sobre os efeitos do projeto 1087-25, que altera a legislação do imposto sobre a renda, instituindo a redução do imposto para ganhos até R$ 5.000 e criando uma tributação mínima para pessoas físicas que oferem altas rendas, entre elas tributação de dividendos. Esse projeto de lei do Executivo 1087-2025, no texto aprovado com alterações no Senado Federal, precisou então retornar à Câmara de Deputados para nova votação e aprovação antes de ser enviado à sanção presidencial, e trata dos seguintes principais assuntos. Primeiro, a redução do imposto de renda para as primeiras faixas de tributação. Reduz a zero o imposto sobre a renda da pessoa física para aqueles que ganham até R$ 5.000 por mês e oferece um desconto no imposto de renda para aqueles que ganham até R$ 7.350 por mês. Em seguida, fala sobre o imposto de renda de pessoa física sobre dividendos pagos a pessoas físicas. A partir do mês de janeiro de 2026, o pagamento, o creditamento, o emprego ou a entrega de lucros ou dividendos por uma mesma pessoa jurídica a uma mesma pessoa física residente no Brasil, em montante superior a R$ 50.000 em um mesmo mês, fica sujeito à retenção na fonte do imposto de renda da pessoa física a alíquota de 10% sobre o total do valor pago, creditado ou entregue, sem qualquer dedução. Isso não se aplica ao pagamento de dividendos para pessoas jurídicas residentes no Brasil. Os lucros e dividendos aprovados por Assembleia de Reunião dos Sócios, registrada na Junta Comercial ou no cartório de pessoas físicas até dezembro de 2025, poderão ser distribuídos até 2028 sem retenção nem compor o imposto de renda da pessoa física. Outro ponto é o imposto de renda das pessoas físicas, chamado de mínimo anual. A partir de 2026, a pessoa física que receber rendimentos totais superiores a R$ 600.000 no ano ficará sujeito ao imposto sobre renda das pessoas físicas mínimo. O conceito de rendimentos totais proposto nessa nova legislação inclui todos os rendimentos recebidos no ano calendário, inclusive os tributados de forma exclusiva ou definitiva e os isentos ou sujeitos à alíquota zero ou reduzida, mas exclui, por exemplo, as parcelas isentas dos ganhos de capital, determinados rendimentos recebidos acumuladamente, tributados exclusivamente na fonte, doações recebidas e as remunerações produzidas por títulos e valores mobiliários isentos, como, por exemplo, a letra de crédito de agronegócio, LCA, a letra de crédito imobiliário, LCI, certificado de recebíveis imobiliários e certificados de recebíveis do agronegócio, dentre outros. A alíquota desse imposto mínimo será de 10% para rendimentos iguais ou superiores a R$ 1.200.000 anuais. Para rendimentos entre R$ 600.000 e R$ 1.200.000 anuais, essa alíquota crescerá linearmente de 0% a 10%, conforme uma fórmula que ainda vai ser prevista na lei. Esse redutor que vai ter, caso a alíquota efetiva da tributação de lucros e dividendos, do imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social e da alíquota efetiva do imposto de renda da pessoa física mínima seja superior à efetiva tributação da pessoa jurídica, então será concedido um fator de redutor equivalente a esse diferencial. Bastante complexo, mas que vai ser definido na própria lei. A alíquota efetiva de tributação dos lucros da pessoa jurídica é definida como a razão observada entre o valor devido do imposto de renda e o lucro contábil da pessoa jurídica. Também bastante complexo e é que vai ter que ser regulamentado pela Receita Federal. Não há ainda uma decisão sobre o assunto, até mesmo porque prejuízos fiscais e benefícios fiscais podem prejudicar o resultado dessa razão toda. Além disso, o imposto de renda sobre dividendos pagos a não residentes, lucros e dividendos pagos a residentes no exterior, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, passarão a estar sujeitos a esse imposto de 10%. Ainda uma forma que a legislação não define. Da mesma forma, para os residentes no Brasil, alíquotas efetivas podem superar alíquotas efetivas de pessoas jurídicas e precisará também ter uma legislação
sobre isso. Não há como fazer. A gente tem ainda uma forma de entender que governos estrangeiros, fundos soberanos e fundos de pensão vão permanecer isentos, não terão imposto sobre dividendos. A expectativa da tramitação desse projeto é a seguinte: após ser aprovado na Câmara de Deputados em 1 de outubro de 2025, esse projeto foi encaminhado em 6/10 para o Senado Federal, onde atualmente a matéria está em tramitação para nova votação. Burocraticamente, só chegou ao Senado às 9 horas do dia 7/10 de 2025 e agora será analisado por apenas uma comissão antes de ir a plenário. Será a Comissão de Assuntos Econômicos, com relatoria do senador Renan Calheiros, do MDB Alagoas. A matéria poderia passar por outras comissões no Senado, mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu por apenas uma para que a análise ocorra mais rapidamente. Para que vocês saibam, cada comissão parlamentar no Senado terá até 5 dias para elaborar seu parecer conclusivo em caso de matérias com regime de urgência, e até 10 dias para matérias em regime normal de tramitação, que me parece que é o caso que vai ser comandada pelo senador Renan Calheiros. Segundo ele, como relator desse projeto de lei, essa comissão deve promover pelo menos 4 audiências públicas sobre a proposta, e o projeto deve ter a sua apreciação concluída em menos de um mês. Após passar pela Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto vai ser votado no plenário do Senado. Se aprovado no Senado sem modificações, o texto seguirá direto para o presidente da República para sanção, aprovação ou veto. No entanto, se o Senado aprovar alterações, ele vai ter que retornar à Câmara para nova deliberação, porque a regra legislativa é que a casa onde o projeto se iniciou dá a palavra final sobre o conteúdo, podendo aceitar ou não as alterações feitas, no caso aí, no Senado. Como o projeto de lei iniciou-se na Câmara de Deputados, caberá à Câmara de Deputados a palavra final. Em termos de prazo, espera-se que o Senado vote com ou sem alterações em até 30 dias. E a nossa estimativa prevista, não pessimista, é que até 7/11 está aprovado. Se não houverem alterações, deve levar mais 10 dias para que o presidente da República possa sancionar. E numa expectativa não pessimista de promulgação, pode ir até 17/11 e não otimista até 25/11 de 2025. No entanto, se houver as alterações de projeto de lei, volta para a Câmara de Senado, dos Deputados, para a deliberação final sobre as modificações, e a nossa expectativa não pessimista de votação é de até 17/11 de 2025, e aí deve levar mais 10 dias para a sanção presidencial, uma expectativa pessimista de promulgação e publicação até 27/11 de 2025. Portanto, em resumo, uma expectativa pessimista em geral é de entre 17/11 e a mais otimista 27/11, dever-se-á ter sanção pelo presidente, e o projeto de lei se converte em lei federal que trará em vigor na data da publicação do Diário Oficial, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026. Conclusões. Peço a todos vocês, meus amigos, a devida vênia, com antecipadas desculpas por esse longo vídeo de explicações sobre esse espinhoso tema. Infelizmente, minhas caras amigas e meus caros amigos, diletas e diletos clientes, não existem respostas simples para perguntas complexas. E as perguntas que vocês têm nos mandado sobre tributação, sobre a distribuição de resultados de pessoas jurídicas desse projeto de lei 1087, para serem respondidas, levou a mim e a toda a nossa equipe técnica da IP Serviços a pesquisar e resumir um longo e intricado texto de 16 páginas, que temos em arquivo eletrônico, a ser configurado num ambiente interno nacional e internacional, num momento extremamente complexo, contemplando múltiplos aspectos de inúmeras atividades econômicas do Brasil e cujas nuances, alterações, marchas e contramarchas já são esperadas por envolverem tantos interesses conflitantes e mexer com pesos pesados da economia brasileira. E por todos esses motivos relevantes, deverá sofrer inúmeras modificações até o prazo de início de vigência e até mesmo após esse período. Portanto, tudo o que temos são incertezas, inseguranças e indefinições de todos os tipos. Nossa recomendação técnica
é acompanhar até o final de novembro de 2005 todos esses debates das sessões de discussão e votação da Câmara dos Deputados sobre o assunto, estar atento às publicações das possíveis sanções e vetos presidenciais e somente após a publicação do texto final no Diário Oficial da União, tomar as decisões necessárias às efetivas implementações dos diversos aspectos que alteram a situação de cada empresa e de cada setor econômico. Até lá, do ponto de vista prático, nada a fazer a não ser seguir essa nossa recomendação conservadora de acompanhar o desenrolar dos fatos para depois de publicado ver o que deve ser implementado com base no texto final aprovado e publicado no Diário Oficial. Finalizando, como podem verificar, a codificação de um planejamento tributário para 2026 neste momento não é possível, em função desse mar de indefinições aqui fartamente demonstrado. Nossa firme recomendação é que você não gaste recursos monetários ou de tempo agora, enquanto o cenário permanecer assim confuso e indefinido, pelo menos até a publicação do texto final no Diário Oficial da União. Espera-se que a partir do final da segunda quinzena de novembro de 2025, provavelmente o horizonte tributário estará mais clarificado e crê-se que haverão mais definições legais para a elaboração de estudos tributários mais factíveis e exequíveis para projetar 2026. No momento, hoje, 10 de outubro de 2025, embora estejamos assistindo perplexo uma gama enorme de profissionais, até de renome da área tributária, lançando cursos, mentorias, coaches, lives, podcasts, imersões e todo tipo de instrumentos de ilusão para contribuintes ansiosos e incautos diante desse frenesi pouco ético de buscar monetizar a angústia e a aflição que gerou no empresário nacional com as diversas versões que já passou esse projeto de lei 1087 de 2025, e por isso julgamos prematuro fazer qualquer movimento brusco nos seus negócios nesse momento. Eu e meus sócios, profissionais da Hiperserviços de Apoio Empresarial, de outra linha de pensamento em termos éticos e pessoais, onde para nós o certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é o errado, mesmo que todos estejam fazendo, reafirmamos a nossa recomendação para aguardarem, lembrando-lhes que estamos à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários sobre esse intrincado tema. Grande abraço a todos, estamos à sua disposição.